Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um aulão em HB. E hoje a gente vai falar, né? A gente vai dar aquele como que se fala? Chave de braço na República Velha 2, né? Hoje a gente vai acabar o período da República Velha 2, a gente vai dar um entendimento assim no contexto, né? Desta nosso primeiro período da nossa República Brasileira, beleza? Então, como sempre, esse projeto é uma ideologia do Grêmio Estudantil, né, de nós da Chapa Todos Temos Voz, né, e com o nosso professor que vai estar sendo o nosso comandante aqui da nossa aeronave de História da UNHB, né, o nosso professor Alan John, beleza? Então, fique com a aula, fique com ele, e é isso aí, valeu. Beleza, Pedro Henrique, então é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula de História do Brasil, sempre lembrando que estamos preparando os estudantes da Escola Valdemar Alcântara para a 13ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil, que esse ano vai aparecer com muitas temáticas, com muitos assuntos, vai ter muita discussão, vai ter muito embate, vai ser muito bacana, então a gente vai estar trazendo esses vídeos, né, para a gente trabalhar um pouco sobre a importância de alguns fatos históricos, né? Então, vejamos aí o mapa, né, desse conteúdo, República Velha 2, onde a gente vai conhecer detalhes por detalhes a partir de agora. Então, República Velha 2. República Velha 2, como já tinha falado anteriormente, república traz a ideia de coisa pública ou aquilo que é o bem popular. E velha porque, naturalmente, refere-se sobre os anos iniciais do século XX, certo? Então, como já foi falado na parte 1, tivemos a questão política, a economia, falamos sobre a industrialização, agora vamos falar sobre alguns aspectos sociais. O primeiro deles é o fenômeno chamado messianismo, ou também milenarismo, que seria 2 eventos religiosos que aconteceram no nosso país e que marcaram por décadas a condição de pobreza e miséria do interior do país. Então, vamos lá, messianismo. Oi. O que é messianismo, né? Eu posso dar uma explicação para eles aqui? Sim, pode trazer. Bom, galera, messianismo vem de Messias, né? Um homem que veio, por exemplo, é como Jesus Cristo, né? Ele veio dos céus, né? Para salvar todo o povo, né? Para acabar com seus pecados e tudo mais. E para salvar o mundo, né? Então é isso que veio. Podemos dizer assim que foi uma revolta de messianismo, né? Que veio um homem, né? Para salvar a população de pobreza, da fome, né? E de todos esses fatores. Beleza. Isso mesmo, Pedro Henrique. Então, messianismo vem de Messias, ou aquele que, de alguma forma, vai trazer uma solução para os meus problemas. Então, esse termo é utilizado para descrever homens que percorrem os sertões, levando a palavra de Deus, o cristianismo primitivo, e a crença da existência de uma terra prometida, ou de uma salvação, ou de um local melhor para morar, em detrimento de uma família, em detrimento de um sertão pobre, de um sertão miserável, condições presentes nos primeiros anos do século XX. Mas vamos continuar aqui. Então, esse termo messianismo, ele vai descrever vários movimentos que aconteceram não só no Nordeste brasileiro, mas também na região sul do país, e que de alguma forma era uma possibilidade, era uma tentativa de fuga de milhões de famílias que viviam marginalizadas, empobrecidas e esquecidas pelo ente público no sertão brasileiro. E um desses movimentos é o famoso movimento liderado por Antônio Conselheiro. Nascido no estado do Ceará, na cidade de Quixeramobim, ele rapidamente, com seus discursos altamente católicos, cristãos, buscava levar famílias de todo o Ceará e de outras regiões por onde passou para uma região onde ele acreditava que teria melhores condições de igualdade social, onde as pessoas teriam a terra para plantar, a comida para comer e também a igreja para orar. Então, esses são os 3 pilares dessas comunidades que foram surgidas no interior do país. Então, o Antônio Conselheiro saiu do interior cearense, cruzou o estado do Ceará, passou por Pernambuco até chegar na região do rio Vaza Barris, no sertão baiano, onde fundou uma comunidade denominada de Canudos, isso entre 1896 e 1897.
Professor, quais eram as características desse movimento? Bom, ele era estritamente monarquista, porque ele acreditava e defendia que a monarquia jamais iria tirar o pão da mesa das famílias pobres. Já a república, com seus fiscais, eram constantemente flagradas, tirando não só o pão, mas também todos os pertences de milhões de famílias cearenses. Em rosa, destaque para essa comunidade, já próximo ao Rio São Francisco, na região de Canudos e Monte Santo. Ainda hoje é um local bastante visitado no sertão baiano. Afinal de contas, ainda existem vestígios da comunidade de Canudos, né? Uma das primeiras batalhas brasileiras, conflitos brasileiros, que foram historicamente narrados em jornais de época, né? Como temos até o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, que retrata um pouco como foi esse conflito, qual é a realidade que está atrás de toda a mitologia que gerou em torno dele. Pedro Henrique, tem alguma coisa a falar sobre Guerra de Canudos? Não. Beleza. Pessoal, outro movimento de grande relevância para entender esse período é a chamada Guerra do Contestado. Mas, professor, por que contestado? Olha só o mapa. Nessa região em roxo, era uma região de alta produtividade agrícola, mas também uma região de muitos conflitos. Afinal de contas, Santa Catarina e o Paraná estavam disputando a posse do território. Só que nesse território existiam milhões de famílias, milhares de famílias moravam nessa região. E também nesse mesmo território estava ocorrendo a construção de uma grande ferrovia ligando São Paulo ao estado do Rio Grande do Sul. O que é que vai acontecer? Milhares de famílias acabaram saindo de suas regiões onde produziam para trabalhar na construção da ferrovia. O problema é que essa ferrovia, além de ter gerado emprego durante o primeiro momento, ela vai gerar uma grande crise quando encerra a sua construção. Ela vai tomar terras de famílias pobres e também vai, de alguma forma, levar um grande contingente populacional para um determinado local, que depois da construção da ferrovia não tem mais como sobreviver porque não tem emprego. Então, após a construção da ferrovia, ficou centenas de funcionários lá, sem ter o que esperar do governo, e naturalmente vão se rebelar diante dessa situação. O que é que vai acontecer nessa rebelião, então? Eles partem para cima das forças do governo e, consequentemente, vão dar origem à chamada Guerra do Contestado. Lembrando que tinha monges também liderando esse movimento, e esses monges insuflavam as forças desses trabalhadores contra o Estado constituído. Lembrando também que foi uma das batalhas, que foi uma das únicas batalhas brasileiras onde houve a presença de aviões por parte do governo federal, certo? Então, temos também, a nível de estado do Nordeste brasileiro, temos o cangaço. Professor, o que é que seria o cangaço? Pedro Henrique poderia dizer para mim o que foi o cangaço? Bom, galera, o cangaço ele representou um movimento, né, que ocorreu no século XIX até o XX, né, onde cangaceiros que eles eram nômades, sim, eles se deslocavam, né, eles demonstravam muita, assim, não gostavam muito das condições precárias, né, da população nordestina, né, então acabou tendo muita confusão, né, e assim, o termo cangaço, né, ele deriva de canga, né, que significa que é uma peça de madeira que eles utilizavam na cabeça, né, de gado para se deslocarem, né, porque se eles eram nômades, eles precisavam carregar os seus materiais e essas coisas. E aquele chapéu, né, que usavam na cabeça era para ser esse tipo. Por isso que veio o nome cangaço ou Guerra do Cangaço, como outras pessoas chamam. Beleza, Pedro Henrique, muito bem explicado. Pessoal, então, quem são esses homens? Boa parte desses homens aí, eles normalmente eram jagunços ou meninos de mandado dos grandes fazendeiros e coronéis. Muitas vezes, devido a conflitos com os coronéis, desentendimentos ou até perda de entes queridos, eles resolviam abandonar a vida de jagunço
né, dos coronéis, para roubar para os coronéis, e decidiram trabalhar para si próprio, ou seja, eles roubavam para eles, enquanto já alguns roubavam para o coronel. Então, Virgulino Ferreira era um dos principais nomes do cangaço brasileiro, resolveu cruzar diferentes estados, principalmente o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e a região de Sergipe e Alagoas, com seu grupo, um dos mais temidos do país, levando por onde passava, para muitos, a esperança de uma melhoria, mas para outros também muito crime, miséria e violência. Então, existem duas possibilidades de entender o fenômeno cangaço no país. Então, vamos lá. Lembrando que Lampião ele vai falecer e, consequentemente, é dado por fim o movimento do cangaço após também a morte de um dos seus principais aliados, que seria Curisco. Modernização. Professor, dentro do interior do Brasil, tinha todas essas condições. Já grandes cidades, o que, é que estava acontecendo? O Rio de Janeiro continua lindo. Explique essa frase, Pedro Henrique. Ah, o senhor pode ir de novo, porque acabou tendo uma falha aqui? Pronto. O Rio de Janeiro continua lindo. O que é que você dá para entender em relação ao Rio de Janeiro nesse período? Bom, galera, o Rio de Janeiro continua lindo. Isso significa o quê? Que o Rio de Janeiro ele acabou tendo uma modernização que os interiores do Brasil deveriam, né, ter, né? Pelo que eu me lembre, acabou tendo uma empresa chamada Light, né, que é muito conhecida no Rio de Janeiro, que acabou modernizando a energia pública de todo o estado, né? Também tivemos outros movimentos de modernização, né, com também a principal participação delas, que foi a do governo do presidente Rodrigo Alves, né, que envolvia reformar a capital, né, como, por exemplo, a modernização dos portos, a reforma urbana, o saneamento básico e entre outros. Beleza. Então, como o Pedro Henrique falou, pessoal, em torno de 1902 a 1906, ocorreu dentro do Rio de Janeiro uma parceria entre Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos. Essa parceria buscava tentar trazer o Rio de Janeiro para ser uma referência a nível nacional. E para ser uma cidade de referência a nível nacional, ela precisava modernizar o seu parque urbano. Então, a França, as principais cidades europeias estavam passando por essa modernização, numa época chamada Belle Époque, em referência à modernização, à limpeza urbana e também o embelezamento das cidades. Então, copiando esse modelo de Belle Époque, o Rodrigues Alves traz para o Brasil uma tentativa de reformar a capital. Seria modernizar a cidade. Como? Destruir os cortiços, construir largas avenidas, belas praças, propiciar dentro da cidade paisagens bonitas, atraindo clientes e também forasteiros que queriam conhecer a beleza do Rio de Janeiro. Então, para esse projeto, ocorreram muitas mudanças radicais. Muitas famílias foram desabrigadas dessas regiões centrais, onde tinham os cortiços, e acabaram migrando para as regiões de morro, surgindo então o termo favela, que vem de faveira, que seria basicamente uma espécie vegetal do sertão nordestino, já que as favelas tinham muitos nordestinos que habitavam naquele território. Agora, professor, qual era o grande mal dos cortiços? Por que eles deixaram as pessoas nos cortiços? Porque o cortiço tinha esgoto, o cortiço tinha prostituição, o cortiço tinha vício, alcoolismo, drogas, e isso naturalmente causava dentro do cenário urbano uma grande insatisfação, um retrato grotesco a que ponto poderia chegar o ser humano. Além disso, também tinha ratos, baratas e outros insetos. E esses insetos proliferavam doenças, entre elas a varíola, fato que vai fazer com que o governo obrigue, no ano de 1904, a população a se vacinar. Porém, o pessoal não sabia o que era isso. Não aceitava ser picado por uma seringa. E, consequentemente, ganhou as ruas no episódio chamado Revolta da Vacina, ocorrida no Rio de Janeiro. Revolta da Chibata, que nome esquisito. Por que esse nome, Pedro Henrique? Bom, galera, a revolta da Chibata, muitas pessoas pensam em um segundo sentido, né? Uma vez eu fui perguntar aqui pro meu pai e ele nem sabe explicar muito bem, né? Acabou explicando outra coisa.
Mas, galera, a revolta da Chibata, ela pode até ter uma coisinha a ver, né, com o segundo sentido. Porque ela foi uma revolta dos marinheiros, né, porque eles eram contra o castigo físico, né, que, a, que os, como é que eu posso dizer? As posições maiores, né, do exército, eles faziam os castigos físicos para os marinheiros, né, de posições inferiores, né? Então, por isso que o nome da revolta tá Chibata, porque Chibata patei, né, castigo, então. Beleza. Então, como foi falado pelo Pedro Henrique, né, o termo chibata vem realmente de castigo físico. Principalmente alguns marinheiros de cor negra, eles eram castigados de uma maneira diferente dos demais membros da corporação. E devido a esses castigos, além das péssimas condições de trabalho, a má alimentação e o pouco privilégio desses marinheiros, eles resolvem, então, promover uma grande rebelião que culminou com a revolta da Chibata. Eles tomaram de conta de uma embarcação, ameaçaram o governo, fizeram negociação com o governo pacificou o movimento, descumpriu o acordo, boa parte deles foram mortos, outros foram presos, inclusive o seu líder. Economia. E o surto de industrialização? Quem foram as principais cidades e por que se desenvolveram, Pedro Henrique? Bom, quando a gente fala de industrialização, e modernização, muitas das vezes a gente pensa o quê? São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que se você for para lá, a modernização de lá é muito grande, é uma coisa maravilhosa. Mas, galera, não foi só São Paulo e Rio de Janeiro, não. Tivemos também em Manaus, Belém, em Ribeirão, e no interior paulista, né? Ribeirão Preto e Campinas, que são duas cidades do interior de São Paulo muito históricas, né? E assim, além disso, o que facilitou essa modernização, né? A produção cafeeira, né? Que como a economia estava grande na produção de cafeína, né, no Brasil, isso acabou fazendo com que o Brasil desse um salto maior e expandir a modernização para outras cidades, né? Então, Então, a industrialização, pessoal, ela vem justamente no período em que ocorre a migração incessante de europeus para o país para trabalhar nas lavouras de café. Porém, essa migração não vai dar certo devido às péssimas condições de trabalho, e eles migram para cidades. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, entre outras cidades, se tornam, então, referenciais de cidades onde esses migrantes irão morar. Consequentemente, eles vão criar pequenos comércios e também um surto industrial crescente nessas grandes cidades. É uma preocupação também do governo em modernizá-las, trazer a urbanização, criando avenidas, iluminação pública, transporte coletivo, entre outros. Lembrando também que nesse período, se tem fábrica, também tem operário. E olha, eles trabalhavam muito, viu? De 10, 11, 12 horas por dia de trabalho, sem nenhum tipo de direito, nem férias, nem descanso, nem indenização por acidente. Então, milhares de brasileiros estavam descontentes com essas condições de trabalho e resolvem, então, fazerem os primeiros sindicatos e associações para tentarem negociar com seus patrões e também com o governo melhorias salariais para a categoria. Quando não atendidos, vão surgir alguns movimentos como greves, paralisações e também boicote ao trabalho. É nesse mesmo momento, em 1917, que vai surgir algumas teorias que estavam em voga no período, como o socialismo, criando-se vários grupos socialistas, comunistas e também anárquicos no país. Inclusive, teve uma experiência anarquista lá no estado de Santa Catarina. Então, vejam aí, alguns jornais também, alguns jornais vão surgir nesse período, jornais operários, que vão tratar um pouco dessas condições de trabalho experimentada pelas nações operárias. Em 1922, surge, então, o Partido Comunista Brasileiro, o mais antigo partido ainda em existência. Eles vão tentar trazer para o debate político e eleitoral leis e projetos que pudessem beneficiar a categoria. Porém, durante os seus primeiros anos e, posteriormente, ele vai sofrer vários reveses, vai ser fechado e seus líderes vão ser perseguidos. Mas nem tudo é feio na história, e também tem beleza, né, Pedro Henrique? O que foi essa Semana de Arte Moderna?
Bom, galera, a Semana de Arte Moderna, né, como o professor disse, nem tudo é feio, né? Sempre temos uma parte linda da história, não, um final feliz. A Semana da Arte Moderna, ela foi feita assim para homenagear, né, os feitos históricos, os feitos passados, tá, na história do Brasil, né? Como, por exemplo, a origem, a nossa nação brasileira, o Império Brasileiro, né? Como tudo começou antes de, naquele tempo, né? Antes de tudo estar completo, né? Com aquela urbanização, modernização, né? E entre outros fatores. Beleza, meu irmão. É isso mesmo. Então, a Semana de Arte Moderna, como o próprio nome já fala, durou uma semana. E foi uma tentativa dos artistas locais de tentar trazer temáticas brasileiras para os museus, para as salas artísticas, para mostrar que o Brasil também tem muita coisa bonita. No primeiro momento foram criticados, foram vaiados, foram marginalizados devido a esses sentimentos de preconceito, né? Ela ocorreu durante uma semana, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal da cidade. Na época governava o país o então governador Washington Luiz. Principais nomes, temos Plínio Salgado, Menotti Del Picchia, Anita Malfatti, os irmãos Andrada, entre outros. Lembrando que era só Manuel Bandeira, tínhamos pintura, escultura, poesia, literatura e muita música. Então, eram diferentes áreas em um mesmo evento, com duração de uma semana. Características, valorização da cultura brasileira, o eu brasileiro, o tropicalismo, a beleza das regiões, a beleza do indígena, a beleza da mulher, a beleza do homem, o Brasil para o mundo. É um sentimento de valorização da nação e também uma tentativa de resgatar a origem do país. Está aí, então, o mapa desse conteúdo, parte 2, República Velha, parte 2. Próxima aula a gente retoma com o conteúdo de Getúlio Vargas I, onde a gente vai apresentar os bastidores da Revolução que acabaram com o período do café com leite. Passar aqui a bola para o Pedro Henrique, suas palavras finais, Pedro Henrique. Bom, galera, só quero agradecer mais uma vez você ter visto o vídeo, a aula até aqui, né? Que para mim foi uma aula, né? Para você também tenha sido uma aula fascinante, né? Onde você tenha descoberto, né? Várias coisas sobre a República Velha que você não sabia, né? Que muitas vezes a gente não consegue encontrar, né? Mas que bom que nós criamos esse aulão, né? Mas bem, galera, que você tenha uma boa dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? Que na próxima aula nós iremos falar sobre a Era Vargas. Sim, a gente vai falar a Era Vargas em apenas um vídeo, né? A gente iria fazer a Era Vargas em 3 vídeos, se eu não me engano, né, professor? 3 vídeos. E agora nós vamos fazer em um, né? Vamos tentar resumir um pouquinho para vocês, né? Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Beleza, Pedro Henrique, obrigado pelas palavras. Valeu, pessoal. Até a próxima. E fiquem ligados aí nos lançamentos de vídeo todo dia, ok? Então, não havendo mais, tchau, tchau. Tudo de bom.